1. Deus conosco. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Deus conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus é visto na face de Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor da glória divina. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra obscurecida pelo pecado para revelar a luz do amor de Deus, para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito foi profetizado, e lhe chamará Emanuel. Habitando conosco, Jesus revelaria a Deus tanto aos seres humanos quanto aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento divino tornado audível. Em sua oração pelos discípulos, disse: Eu lhes fiz conhecer o teu nome, compassivo, clemente e longânimo e grande em misericórdia e fidelidade, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Entretanto, essa revelação seria feita não somente aos seus filhos nascidos na terra. Nosso pequeno mundo é o livro de estudo do universo, o maravilhoso plano de graça do Senhor, o mistério do amor que redime. É o tema que os anjos anelam perscrutar e será seu estudo por toda a eternidade. Os seres remidos e os não caídos terão na cruz de Cristo seu estudo e seu cântico. Será visto que a glória que resplandece no rosto de Jesus Cristo é a glória do amor abnegado. À luz do Calvário, ficará evidente que a lei do amor, que renuncia, é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não procura os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao ser humano. No princípio, Deus era revelado em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele firma os montes por sua força. Dele é o mar, pois ele o fez. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas na terra, no ar e no céu, escreveu a mensagem de amor do Pai. O pecado manchou a obra perfeita de Deus, mas os traços de sua mão permanecem. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada, a não ser o coração egoísta do ser humano que viva para si. Nenhum pássaro que cruza os ares e nenhum animal que se move sobre a terra deixa de servir a alguma outra vida. Nenhuma folha da floresta, nem mesmo uma simples haste de capim é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha liberam aquele elemento necessário à vida, sem o qual nenhuma pessoa ou animal poderia existir. E por sua vez, os animais e os seres humanos servem à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e mostram sua beleza para o benefício do planeta. O sol irradia sua luz para alegrar milhares de mundos. O próprio oceano, origem de todas as nossas nascentes e mananciais, recebe as correntes de todos os lugares, mas recebe para dar. Os vapores que sobem dele caem em chuvas para regar a terra, a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória têm prazer em doar amor e incansável cuidado a pessoas decaídas e contaminadas. Seres celestiais procuram conquistar o coração humano, trazendo a este mundo escuro a luz das cortes celestiais. Por meio de um ministério amável e paciente, atuam no coração humano para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles mesmos imaginam. No entanto, deixando para trás todas as representações menos importantes, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é doar. Nada faço por mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai. Eu não procuro a minha própria glória, mas a glória de quem me enviou.
Nessas palavras, vemos o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Cristo recebeu de Deus todas as coisas, mas recebeu-as para dar. O mesmo que acontece nas cortes celestiais se repete em seu ministério por todos os seres criados. Por meio do Filho amado, todos recebem a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volta em louvor e alegre serviço, como uma onda de amor, a grande fonte de tudo. Assim, por intermédio de Cristo, completa-se o circuito da bondade, representando o caráter do grande doador, a lei da vida. No próprio céu, essa lei foi quebrada. O pecado surgiu na busca dos próprios interesses. Lúcifer, o querubim cobridor, quis ser o primeiro no céu. Procurou dominar os seres celestiais, afastá-los de seu Criador e receber as homenagens deles. Dessa forma, apresentou uma falsa imagem de Deus, atribuindo a ele o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amável Criador com suas características más. Assim enganou os anjos. Assim enganou os seres humanos. Levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade. Pelo fato de que o Senhor é um Deus de justiça e grandiosa majestade, Satanás o fez considerá-lo como severo e implacável. Dessa forma, levou as pessoas a se unirem a ele na rebelião contra Deus, e as trevas de aflição desceram sobre o mundo. A terra se obscureceu por causa da compreensão errada sobre Deus. Para que as tristes sombras pudessem ser desfeitas, para que o mundo pudesse voltar para o Senhor, era preciso que o poder enganador de Satanás fosse neutralizado. Isso não podia ser feito pela força. O uso da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja apenas o serviço de amor, e o amor não pode ser imposto, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra poderia ser realizada unicamente por um ser em todo o universo. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus podia torná-lo conhecido. Sobre a escura noite do mundo, devia se erguer o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Ele foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Foi um desdobramento dos princípios que, desde os séculos da eternidade, tem sido o fundamento do trono de Deus. Desde o início, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do ser humano mediante o poder enganador do rebelde. Deus não determinou a existência do pecado, mas previu-a e tomou providências para enfrentar a terrível situação. Seu amor pelo mundo era tão grande que decidiu entregar seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lúcifer havia dito: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. No entanto, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Esse foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia ter permanecido ao lado de seu Pai. Poderia ter mantido a glória do céu e as homenagens dos anjos. No entanto, preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz àqueles que viviam em trevas e vida aos que estavam quase a perecer. Há mais de 2000 anos, ouviu-se no céu uma voz de misterioso significado, vinda do trono de Deus. Sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Nessas palavras é anunciado o cumprimento do plano que estivera oculto
desde tempos eternos. Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e encarnar. Ele disse: Corpo me preparaste. Se tivesse aparecido com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse, não poderíamos resistir à luz de sua presença. Para que pudéssemos contemplá-la e não ser destruídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade. A glória invisível na visível forma humana. Esse grande plano havia sido representado em tipos e símbolos. A sarça ardente na qual Cristo apareceu a Moisés revelava Deus. O símbolo escolhido para representar a divindade foi um humilde arbusto, que aparentemente não tinha nada de especial, mas abrigou o infinito. O Deus Todo Misericordioso escondeu sua glória em um símbolo bastante humilde, para que Moisés pudesse olhar para ele e viver. Assim, na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, revelando aos seres humanos sua vontade e proporcionando-lhes graça. A glória de Deus era restringida, e a sua majestade estava oculta, para que a fraca visão de seres humanos finitos pudesse contemplá-la. Da mesma forma, Cristo viria em nosso corpo de humilhação, em semelhança de homens. Aos olhos do mundo, não tinha nenhuma beleza que chamasse a atenção. Entretanto, era o Deus encarnado, a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta, e sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair para si os tentados e sofredores. A respeito de Israel, Deus ordenou a Moisés: E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E habitou no santuário, no meio de seu povo. Durante toda a cansativa peregrinação deles no deserto, o símbolo de sua presença os acompanhou. Assim Cristo estabeleceu seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado das tendas dos seres humanos, para que pudesse viver entre nós e pudéssemos nos familiarizar com seu caráter e vida divinos. O Verbo se fez carne e habitou. No original em grego, armou seu tabernáculo entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Desde que Cristo veio habitar entre nós, sabemos que Deus conhece nossas provações e se compadece de nossas dores. Todo filho e filha de Adão pode compreender que nosso Criador é o amigo dos pecadores, porque em toda a doutrina de graça, toda promessa de alegria, todo ato de amor e todo o encanto divino apresentado na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei egoísta. Ele afirma que é impossível obedecer aos mandamentos dessa lei. Ele atribui a queda de nossos primeiros pais ao Criador, com toda a aflição resultante, levando as pessoas a olharem para Deus como o originador do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus devia desmascarar esse engano. Como um de nós, devia dar exemplo de obediência. Para isso, tomou sobre si nossa natureza e passou por nossas provações. Convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos. Se tivéssemos de sofrer algo que Cristo não houvesse suportado, Satanás apresentaria o poder de Deus como sendo insuficiente. Portanto, Jesus foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos, sem usar em seu benefício poder algum que não nos seja livremente oferecido. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a por meio do poder que lhe foi dado por Deus. Ele diz: Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Enquanto andava fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, mostrava aos seres humanos o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço. Sua vida testemunhava que nós também podemos obedecer à lei de Deus. Por meio de sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos,
Por sua divindade, ele se firma no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Foi Cristo que da sarça no Monte Horebe falou a Moisés, dizendo: Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou me enviou a vós outros. Foi essa a garantia da libertação de Israel. Assim, quando ele veio em semelhança de homens, declarou ser o Eu sou. A criança de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado na carne. A nós, ele diz: Eu sou o bom pastor. Eu sou o pão vivo. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa. Eu sou, não tenham medo. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Ao se rebaixar para assumir a condição humana, Cristo revelou um caráter oposto ao de Satanás. Contudo, desceu ainda mais baixo na escala de humilhação. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Como o sumo sacerdote deixava suas suntuosas vestes e oficiava com o vestuário de linho branco do sacerdote comum, assim Cristo tomou a forma de servo e ofereceu sacrifício, sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo foi tratado como nós merecíamos, para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados, nos quais não tinha participação, para que fôssemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que era nossa, para que recebêssemos a vida que era dele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Por sua vida e morte, Cristo realizou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado. O objetivo de Satanás era causar uma eterna separação entre a humanidade e Deus. Entretanto, em Cristo ficamos em união mais íntima com Ele do que se nunca tivéssemos pecado. Ao assumir nossa natureza, o Salvador se ligou à humanidade por um laço que jamais se romperá. Ele estará ligado a nós por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós. Deu-o à raça decaída. Para assegurar seu imutável conselho de paz, Deus deu seu Filho unigênito para que se tornasse membro da família humana, mantendo para sempre sua natureza humana. Essa é a garantia de que Deus cumprirá sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Deus assumiu a natureza humana na pessoa de seu Filho e a levou ao mais alto céu. É o Filho do homem que partilha do trono do universo. É o Filho do homem, cujo nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Eu Sou é o mediador entre Deus e a humanidade, colocando a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Não se envergonha de lhes chamar irmãos. Em Cristo, estão ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu está abrigado na humanidade, e ela envolvida no coração do amor infinito. Sobre seu povo, Deus diz: são pedras de uma coroa e resplandecem na terra dele, pois quão grande é a sua bondade, e quão grande a sua formosura. A exaltação dos remidos será um testemunho eterno da misericórdia de Deus. Ele mostrará nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e potestades nos lugares celestiais,
segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por meio da obra redentora de Cristo, o governo de Deus é justificado. O Onipotente é reconhecido como o Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas, e seu caráter é revelado. A rebelião não se levantará pela segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Pelas eras eternas, todos estarão seguros contra a apostasia. Mediante o sacrifício feito pelo amor, os habitantes da terra e do céu estão ligados ao seu Criador por laços de união indissolúvel. A obra da salvação estará completa. Onde prevaleceu o pecado, a graça de Deus transbordou. A terra, o próprio lugar que Satanás reivindica como seu, será não apenas redimida, mas também exaltada. Nosso pequeno mundo, sob a maldição do pecado, a única mancha escura da gloriosa criação do Senhor, será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus. Aqui, onde o Filho de Deus habitou na humanidade, onde o Rei da Glória viveu, sofreu e morreu, aqui, quando ele tiver feito novas todas as coisas, estará o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E ao longo dos séculos, sem fim, enquanto os remidos andarem na luz do Senhor, vão louvá-lo por sua dádiva indescritível. Emanuel, Deus conosco.